noite. Tudo bem, pessoal? Tudo jóia? Muito bom vocês estarem aqui, né, para mais um estudo, mais um aprendizado. Hoje nosso tema já está ali, né? Palestra de hoje lá, a Lei do Progresso. Nosso companheiro Edmar já está aqui para fazer o estudo por nós. E vou trazer aqui já alguns recados, né, que a gente tem anotado aqui, né, só para não esquecerem, né? A gente está repetindo isso aqui várias vezes, mas é porque é muito importante, né? A gente está falando sempre da evangelização, né? Que nós temos a evangelização que é segunda, quarta e domingo, né? Então é muito importante trazer as crianças, os adolescentes para a evangelização, e é nesse horário, né? No horário da reunião pública. Domingo é de 9 às 10 horas, tá bom? Nós temos também aqui na casa um estudo que acontece toda sexta-feira. Quem interessar em aprender mais um pouquinho, é só vir aqui a sexta-feira, né? Não precisa fazer inscrição, né? E o tema é o Livro dos Espíritos e as obras de André Luiz. É às 19h45, né? até às 9 horas, tá bom? Não precisa fazer inscrição, estão todos convidados aí. E, pessoal, nós vamos ter aqui agora dia 15, então não marquem compromisso dia 15, tá? Sábado. Vocês já estão convidados para a festa aqui nossa, que vai ser o arraial aqui da Casa FEIME. Estão todos convidados, viu? Esse evento vai acontecer, né, às 16 horas até às 20 horas. Podem vir a caráter, tá, gente? Pode colocar o chapeuzinho, a sainha rodada, colorida, que todo mundo vai dançar, todo mundo vai participar, tá bom? Nós estamos tendo aqui na livraria, né, a promoção dos livros, com desconto até de 20%, livros novos e usados. Então ainda está tendo esses descontos aí para vocês, tá ok? Então vamos então fazer a nossa prece, né, para nós podermos dar início. Vamos então fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos, agradecer a Miramês por estarmos aqui hoje, por nos receber, que possamos nessa noite de hoje abrir nossos corações para esse aprendizado. Vamos falar da lei do progresso, uma das suas leis morais, as leis que nós todos precisamos ainda aprender um pouco e praticar cada vez mais. Que Deus, nosso Pai de amor e misericórdia, estenda sua mão sobre cada um de seus filhos aqui presentes, que possamos hoje estar unidos em coração, que possamos vibrar a favor daqueles nossos irmãos mais necessitados também, principalmente aqueles nossos irmãos que estão lá no Rio Grande do Sul, que possa chegar para eles todas as vibrações, muita energia, e que possam se restabelecer o mais rápido possível. Deus de paz, de amor, de bondade, abençoe a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos convidar nosso companheiro Edmar a fazer o estudo por nós.
Uma boa noite a todos. Que Jesus nos ilumine, né? Para que a gente possa falar de forma clara e que todos possam entender claramente o que nós vamos trazer. Que os amigos espirituais também estejam todos nos apoiando, nos iluminando, né? Nos inspirando para esse trabalho. E que todos possam estar sendo ajudados, né? Para receber tudo aquilo que vai ser dito. Bom, nosso estudo hoje é sobre a lei do progresso. As leis naturais são 10, né? São 10 leis morais. E depois de hoje ainda ficarão restando 3 leis, sendo a última a principal, que é justiça, amor e caridade, né? Essas leis são todas interrelacionadas, como já foi dito aqui, né? E toda segunda-feira, cada segunda-feira é uma lei. Então é importante que a gente acompanhe toda semana, né? Para ter o estudo completo. O progresso é uma coisa inerente a todo o universo. O universo, como já foi colocado pelos cientistas, né, ele está constantemente em evolução, em progressão. Uns planetas, estrelas se autodestroem e outros vão sendo criados. E ele está sempre em expansão. Igual o universo está em expansão, todos os planetas também estão evoluindo. Eles não ficam parados, não ficam da mesma forma, vão se transformando. Assim como todos nós vamos transformando. Se nós olharmos a história do ser humano, nós vamos ver como ele foi evoluindo, né? Ao longo dos anos. Então, nos 4,6 milhões de anos aí, né? Desde que surgiu o homem, desde que o homem chegou a esse ponto de homem, né? Vem evoluindo sistematicamente e neste último século, né? A evolução está dando saltos. Não é uma evolução tão lenta mais, já é uma evolução bem mais rápida. Está certo que a gente está falando de evolução material, evolução intelectual. A evolução moral está ficando um pouco para trás. E é importante que a gente tenha essa consciência para ir galgando os degraus da evolução moral, para equilibrar. Porque nós temos que ter 2 asas equilibradas, senão a gente não consegue voar. Não sei se alguém já observou, mas quem tem galinheiro sempre corta uma asa das galinhas, né, para que elas não possam voar e fugir. Então, conosco ocorre a mesma coisa. Se a gente tiver uma asa menor, a gente não consegue voar. E nós precisamos voar, precisamos crescer. Nós temos períodos, né, onde ocorrem muitas variações na Terra. Nós temos os vulcões, os terremotos, as guerras, as convulsões sociais, de modo geral, que tudo leva o homem a ter uma evolução mais rápida. Quem acompanhou aí, há 2 semanas atrás, né, o estudo sobre a lei da destruição, deve ter percebido que a lei da destruição não é para destruir nada, é para acelerar a evolução, na verdade. Uma catástrofe igual a essa no Rio Grande do Sul levou muita gente a perder muita coisa,
provocou um sofrimento muito grande em muitas pessoas, mas levou muitas pessoas a praticar a caridade. Quantos que foram para socorrer, para ajudar, para doar as coisas, para mandar coisas para lá, para socorrer aquele povo. Então, tudo isto é uma forma de mexer com as pessoas, fazer as transformações morais das pessoas. O sofrimento, muitas vezes, é necessário porque nós somos resistentes. Acho que todos já ouviram falar, quando não vai pelo amor, vai pela dor. Então, às vezes, é preciso que haja dor para que a gente possa avançar, possa evoluir moralmente. Tem uma parte aqui que fala sobre as leis, né? E na pergunta 776 do Livro dos Espíritos, é questionado aos espíritos por Kardec se são coisas idênticas o estado da natureza e a lei natural. A lei natural é que nós vamos estudar, né? E isto faz parte também do nosso estudo. O que é o estado da natureza? Então, a resposta dos espíritos: não são a mesma coisa. O estado da natureza é o primitivo. A civilização é incompatível com o estado da natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Então, o estado natural é o estado natural da Terra, né? E nosso, lá no início, são coisas primitivas. E a lei natural é a lei que nos envolve para que a gente possa evoluir. Nós vamos ver aqui na questão 540 do Livro dos Espíritos, que traz uma coisa muito interessante, que acho que todos nós precisamos estar sempre com isso em mente. Kardec pergunta: os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza, operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio e por efeitos de instintivo ou irrefletido impulso? A resposta dos espíritos: uns sim, outros não. Estabeleçamos uma comparação. Considera essas miríades de animais que, pouco a pouco, fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo as suas necessidades e sem suspeitar de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto. Enquanto se ensaiam para a vida, antes de que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos de que, inconscientemente, se constituem os agentes. Primeiramente, executam. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser um átomo. Essa questão do Livro dos Espíritos é muito importante para a nossa vida, porque nos mostra
como as coisas evoluem. Aqui está dizendo claramente que nós já fomos um átomo. Estamos num ponto já bem mais avançado. E que os arcanjos, né, já foram átomos. Então isso nos mostra como tudo se encadeia, como tudo vai evoluindo. Os espíritos que estão nas classes inferiores, né, estão lá na formação das ilhas, na formação dos terremotos, dos maremotos, tudo isso são efeitos de espíritos. Tem os que obedecem e os que coordenam os trabalhos. Então, é muito importante que a gente saiba que toda a evolução, tudo o que ocorre, é seguindo a lei natural, é seguindo as leis que regem todo o universo. Então, o universo está todo em pleno progresso, constantemente, nunca para. Nós precisamos ficar atentos para acompanhar esse progresso na parte moral. Então, nós vamos aqui para a questão 780 do Livro dos Espíritos, que nos traz a pergunta: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? A resposta dos Espíritos: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, o progresso moral nem sempre acompanha o progresso intelectual. E a gente observa isso muito claramente. A gente tem relatos aí de espíritos que tinham uma evolução moral extremamente alta, né? Os discípulos de Jesus, João Batista, São Francisco de Assis, Santo Agostinho. Aqui no Brasil, quantos tinham e têm uma evolução moral bem acima da média? Isso mostra para a gente as diferenças. Isso mostra como que a gente precisa evoluir, o quanto precisamos evoluir. E a gente vê também pessoas completamente atrasadas moralmente. Pessoas que não têm um mínimo de consciência em prejudicar a outra. A gente vê nos ônibus, nos trens de metrô, né? Às vezes uma pessoa com dificuldade, percebe-se que está doente, está com dificuldade para se locomover dentro do ônibus, dentro do trem, e pessoas plenamente saudáveis não são capazes de ajudar, de colocar ela sentada, às vezes deixam em pé. Isso demonstra as variações morais de cada um. A gente evolui através do amor e da caridade. Se nós não temos isso, nós não temos nada. Nós precisamos avançar. A letra A da questão 780 traz: como pode o progresso intelectual engendrar progresso moral? Os Espíritos respondem: fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Hoje, acho que é bem claro para todos que nós já temos consciência do bem e do mal. Se nós não o praticamos, é porque nós somos resistentes.
nós ainda temos dificuldades de praticar o bem. E muitas vezes a gente simplesmente deixa de praticar o bem, que também é um mal, né? Quando você não pratica o bem, você está praticando o mal, porque você está inerte. Nós não podemos ficar inertes. Praticar o mal agrava mais ainda a nossa situação. Por isso, tanto sofrimento existe na Terra, porque tudo aquilo que a gente fez de mal ou deixou de fazer de bem, a gente vai retornar e vai ter que ir retornando tantas quantas forem necessárias até que a gente supere tudo isto. Então a lei do progresso, ela é um fato que ninguém vai sair dele. Todos nós já fomos átomos e todos nós vamos ser arcanjos. O tempo é que vai variar. Tem gente que pode dizer assim, eu não estou com pressa. Mas quanto menos pressa a gente tem, mais sofrimento nós vamos ter. Então, a gente ficar para trás aumenta nosso sofrimento. Porque nós já poderíamos tranquilamente estar num planeta de regeneração e não num de provas e expiações. Nós poderíamos estar mais felizes, não precisando passar por tanta angústia, tanta dificuldade, igual temos que passar. Ver os outros sofrendo, ver o sofrimento dos vizinhos, de amigos, muitas vezes, né? Ver que pessoa está morrendo por quase nada, pessoas agredindo outras e pessoas sendo agredidas. Isso é um sofrimento para todos nós. Mesmo que a gente não faça isso, a gente sofre de ver as coisas sendo feitas. Então precisamos elevarmos, né? E buscar o amor, a compreensão. No item B da questão 780, é perguntado aos espíritos, como é nesse caso, que muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos, os mais pervertidos também. É uma coisa que chama a atenção, né? Você vê povos instruídos e serem tão pervertidos. E é muito comum na sociedade. Muitas vezes a gente percebe entre as pessoas de maior posse, né, que tem uma formação universitária, muitas vezes são empresários, pessoas de grande influência, que praticam as coisas mais absurdas que a gente possa imaginar. Coisas, às vezes, que a gente tem vergonha até de pensar nelas. Quantos empresários a gente já teve notícia de que fazem manipulações financeiras, que sonegam impostos, que exploram trabalhadores, que colocam preços abusivos, principalmente quando há alguma situação emergencial. Acho que todos tiveram ciência do que aconteceu no Rio Grande do Sul, que muitos comerciantes elevaram os preços das coisas para ganhar mais dinheiro com sofrimento alheio. Pessoas vendendo as doações que chegaram para as pessoas, para aqueles que precisavam ser assistidos, né? Ao invés de entregarem para as pessoas, estavam vendendo. Isto demonstra que, muitas vezes, aqueles que são instruídos, que eram os que deveriam estar ajudando, estar apoiando, estar
facilitando as coisas, estão dificultando. Não é uma regra geral. A gente sabe que tem empresários, tem pessoas instruídas que ajudam, que fazem tudo o que podem para beneficiar todos aqueles que estão à volta. Até mesmo aqui na casa a gente vê isso, felizmente. Mas tem muitos aí fora que se aproveitam das situações e dificultam a vida das pessoas. Mal sabem eles que estão dificultando a própria vida, porque tudo que eles fazem as pessoas passar hoje, eles vão ter que retornar e passar por aquilo. A minha mãe falava uma coisa, e também a minha sogra, que antigamente os castigos vinham a cavalo. Hoje está vindo de avião a jato. Os castigos estão chegando bem mais rápido. Então, muitas pessoas estão sofrendo as consequências de seus atos ainda nessa encarnação, para ver se eles conseguem melhorar. E se nós não ficarmos atentos, se nós não melhorarmos, nós não vamos conseguir reencarnar aqui nesse planeta, porque ele está evoluindo. A Terra está se transformando física e moralmente, as pessoas que aqui estão. Essas transformações que a Terra está sofrendo, muitas em consequências dos nossos atos, né, infelizmente, mas tem muitas que são naturais, fazem parte da evolução do planeta. Os terremotos, os maremotos, né, os vulcões, fazem parte da evolução natural do planeta. As secas, as chuvas, isso aí está sofrendo influência nossa, porque nós desmatamos, nós fizemos uma série de barbaridades com o meio ambiente e isso está dificultando. Não que não ocorreriam fenômenos como o que tem ocorrido. Ocorreriam, são fenômenos relativamente cíclicos, mas não com a intensidade que estão. Esses fenômenos seriam um pouco mais a menos. Então, tem a nossa responsabilidade, mas faz parte do ciclo de evolução do planeta. Assim como tem o nosso ciclo de evolução. Esses fenômenos muitas vezes vêm para mexer com todos nós, para fazer com que a gente atue, ajude, preste socorro, crie consciência de que é o nosso irmão que está sofrendo e nós precisamos ajudar. A lei do progresso, ela é inexorável. Então, a gente vai ser instruído por força das coisas. A gente queira ou não, nós vamos ter que evoluir. A própria natureza nos leva a isso. Ela força essa evolução. Tudo isso faz parte do nosso mundo. E quanto mais rápido a gente consegue evoluir, menos sofrimento teremos, mais felizes seremos. A felicidade está no nosso interior. Se nós somos indiferentes ou praticamos o mal, nós vamos sofrer. Mas se nós nos preenchemos de amor, de caridade, nós vamos gradativamente nos sentindo mais felizes. O sofrimento nosso vai ser de ver o outro sofrer, e não da gente sofrer. E isso é muito importante, que a gente saiba sentir que está fazendo alguma coisa pelo nosso irmão. Na questão 365,
traz: porque alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnado neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos. Então a gente sabe que tem pessoas muito inteligentes, né, que são muito viciosos. A gente, se pegar um jornal, vai ver que tem pessoas que comandam países, né, que provocam guerras, que fazem a população sofrer. A gente vê que tem chefes de governo extremamente ricos e gozando de toda uma mordomia num país extremamente pobre, de pessoas que não têm água, não têm nem o que comer. Então, são espíritos tecnicamente evoluídos, né? Mas muito viciosos. Então, vamos ver o que os espíritos respondem para nós. É que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens, que, então, e por isso, cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride em sensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período de sua existência, ele se adianta em ciência, durante o outro, em moralidade. Então, isso nos esclarece sobre essas diferenças, sobre essas pessoas que não têm tanta compaixão daqueles que estão abaixo deles, né? Muitas vezes explorando mão de obra, muitas vezes extorquindo as pessoas com o preço dos seus produtos. É que essas pessoas conseguiram uma certa evolução intelectual, mas moralmente estão muito defasados ainda. E toda vez que a gente está com pensamentos negativos, pensamentos inferiores, a gente vai ter a companhia espiritual conforme. Então, se a gente está com pensamentos negativos, inferiorizados, nós vamos ter a companhia de espíritos inferiorizados também. E se não estamos numa situação boa, vão ficando cada vez pior, porque estamos atraindo as companhias indevidas. Como todos sabemos, né, nós somos cercados de espírito o tempo todo. E vão estar do nosso lado o espírito conforme a nossa afinidade, conforme os nossos pensamentos. Se somos pessoas que pensam muito em sexo, vamos ter um que pensa muito em sexo. Se somos pessoas que gostam de comer muito, vai ter aquele, né? Se são pessoas que gostam de fumar um cigarrinho, beber uma cervejinha, vai ter as companhias conforme. E muitas vezes eles nos incentivam a ampliar esses vícios, porque para eles é prazeroso. E nós vamos ficando cada vez numa situação mais difícil. Não que a gente vai regredir, porque o espírito não regride. O espírito, o máximo, ele fica estagnado. Mas nós vamos demorar mais com a nossa evolução e vamos ter que sofrer mais algum tempo. Vamos ter que passar por mais tempo em planetas de provas e expiações. Às vezes a Terra chega num ponto que vira um planeta de regeneração, a gente vai ter que ir para um outro planeta mais atrasado, porque nós não conseguimos acompanhar. E nós estamos nessa fase de transição. Essa fase de transição começou com Allan Kardec, né, trazendo
tudo isso que ele trouxe para nós. E a transição está em andamento. E depende de cada um de nós, se isso vai ser mais rápido ou mais lento, né? Miramês traz um comentário sobre essa questão 780, no Filosofia Espírita. O progresso moral nem sempre acompanha o progresso intelectual. É no sentido de promover a elevação moral que a doutrina dos Espíritos veio, com o objetivo de educar e instruir. Instruir é bem mais fácil do que educar. E a gente sabe disso, né? Instruir é fácil. Você chega, você tem que fazer assim, 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 assado, né? Sai e vai embora. Agora, educar é treinar, mostrar, acompanhar, né? É muito mais difícil. Eu sei que aqui tem muitos professores, né? Muitas mães, avós, que sabem como é difícil educar. Instruir é a coisa mais fácil que tem. Nas empresas, eles criam as normas lá, né? Escreve tudo direitinho, leva para uma sala, ó, gente, assim, 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 assim. Pronto, está instruído. É instrução de trabalho. Agora, educar é muito difícil. Então, a educação trata de harmonizar os sentimentos que são, a princípio, animalizados, e somente o tempo, os problemas, as dores, os variados infortúnios têm o poder de mostrar para a alma a necessidade de se modificar, ganhando, com os infindáveis esforços, as qualidades morais que o Evangelho indica para nos salvar de todas as agressões do mal. Então, vocês vejam que essa colocação de Miramês é uma coisa fundamental para todos nós, porque a educação é a transformação, e a transformação ela tem que começar desde bebezinho, né? A gente tem que começar desde pequeno, e se a gente não teve tudo aquilo que a gente precisava, a gente tem que buscar agora e preocupar com aqueles que estão vindo. Fazer essa educação de forma concreta, fazer a transformação. Acho que se cada pai de família, cada mãe de família fizer a coisa certa, em breve nós não teremos tantos assassinos, ladrões, né? Tanta gente fazendo mal para outras pessoas. A gente vai ter mais tranquilidade de andar na rua sem ser assaltado. A gente vai ter mais confiança nos seres que a gente encontra, porque hoje você muitas vezes anda na rua desconfiado de tudo. Você está dirigindo no trânsito, vem uma pessoa, buzina para você sair da frente, você não pode nem seguir, às vezes, a lei certinha, porque senão aquela pessoa pode te causar algum transtorno. Isso é uma coisa relativamente absurda, né? Você, às vezes, certo, ter que fazer uma coisa errada para evitar um mal maior. E hoje está sendo muito comum esse tipo de coisa. Infelizmente, nós estamos vivendo uma situação bastante delicada em todas as grandes cidades, também nas pequenas. Nós temos visto em pequenas cidades, né, ocorrerem sequestro, violência sexual, violência doméstica. A todo momento a gente vê notícias nos jornais, na televisão, em quase tudo, você tem as notícias dessas ocorrências. Então, ainda estamos com a leva de espíritos muito atrasados, encarnados, que causam sofrimento a muitas pessoas. Não sabemos até que ponto essas pessoas merecem, mas eu acho que ninguém merece ser ofendido, ser agredido,
física, moral. Não, ninguém merece isso. Então, nós temos que trabalhar em nós mesmos para sermos um espelho da sociedade, né? Porque o que cada um faz acaba refletindo no meio em que ele vive. Porque as ações de uma pessoa são sempre copiadas. Muitas vezes você falar não adianta nada, mas quando você age de uma forma correta, as pessoas ficam vendo e mesmo que elas não sigam, elas ficam com vergonha de agir de uma forma diferente perto de você. Então é muito importante que nós procuremos orar e vigiar sempre para estar fazendo as coisas certas. É assim que a gente vai evoluir moralmente. O progresso deve atingir todas as qualidades morais e espirituais. Isso ainda é da questão do que o Miramês coloca sobre a questão 780 do Livro dos Espíritos. Então, o progresso deve atingir todas as qualidades morais e espirituais. E certamente o físico. Ele é Deus avançando, não para Ele mesmo, mas para que sejam despertados os dons da intimidade das criaturas. Deus já colocou em todos nós tudo aquilo que a gente precisa. Cabe a nós perceber o como a gente age para seguir essa essência que Deus colocou em todos nós. À medida que a gente vai evoluindo, vai praticando o amor, a caridade, vai procurando agir de forma mais ajustada, nós vamos melhorando e o ambiente que nós estamos vai melhorando. Era muito comum em todos os lares, há alguns anos atrás, os pais darem surras nos filhos, chinelada, às vezes beliscões. Era uma coisa comum. Na minha época de criança, todos os pais faziam isto. E foi se modificando. Hoje, é bem provável que se alguém der uma surra num filho, o vizinho vai entregar ele para a polícia. Então, isso já é uma evolução. Já é um ponto que melhorou. Muita gente acha que as crianças deixaram de fazer o que os outros faziam, que eles faziam antes, né? Porque levavam a surra e aprendiam pelo sofrimento. Mas é importante, gente, que a gente faça que as crianças entendam pelo amor, não pela dor. Nós já está passando da hora de evoluir pela dor. Nós precisamos evoluir pelo amor. É uma transformação que a gente precisa fazer. Continuando aqui no texto do Miramês, ele menciona aqui uma parte do Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 49. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. O fogo sobre a terra que Jesus veio acender foi objetivando o progresso das criaturas, mudando o modo pelo qual o homem estava procedendo, usando a ciência e o saber para massacrar os fracos e corromper a si mesmos. Bom, isso lá na época de Jesus já era assim. E continua assim, né? A gente continua vendo isto. A gente continua vendo que pessoas estão massacrando os mais fracos e se corrompendo. Porque toda vez que a pessoa explora uma outra, ela está se corrompendo, ela está atraindo coisas ruins para si. Toda vez que explora a bondade alheia,
está atraindo coisas ruins para si. Então, se a gente observar as palavras de Jesus, a gente vai ver que Ele está pondo fogo para que essas pessoas mudem. Como que Ele está pondo fogo? Os sofrimentos, as tragédias. Quem já leu aí sobre o livro de desencarnes coletivos, né? Já deve ter, já sabe como ocorrem a lei de causa e efeito. Quando a gente comete crimes, a gente vai acumulando essas energias negativas, né? E muitas vezes junta todos aqueles que cometeram coisas semelhantes numa mesma região. E vem uma tragédia que abate sobre todos eles. Então, incêndios, né? Prédios que caem, prédios que são atacados, igual houve nos Estados Unidos, né? Todos os que pereceram foram aqueles que precisavam perecer porque tinham um débito qualquer. E também tem aqueles que não tinham débitos, mas que precisavam desencarnar porque precisavam retornar para uma outra missão. Então, nem sempre as coisas são todas voltadas da mesma forma. Tem aqueles que desencarnam porque precisavam passar por aquilo como um efeito de uma causa que eles fizeram em outra encarnação, e tem aqueles que passaram por aquilo por amor, porque se programaram para aquilo, para uma outra etapa de sua vida, para uma outra encarnação, para que ele possa realizar outras tarefas. Então, tem muitas formas que Deus coloca para que a gente evolua, pela dor e pelo amor. Quando nós vamos pelo amor, é bem mais suave. Menamês continua aqui. Passamos a descobrir com Cristo o céu dentro de nós, usando a ciência em conexão com o amor, para sermos felizes em direção à eternidade. O progresso intelectual sem o moral pode ser um desastre na vida da alma. Então, nós temos que ter o progresso intelectual e o progresso moral. Se nós já desenvolvemos o intelectual, precisamos desenvolver o moral. O progresso moral é sempre mais importante do que o intelectual, mas a gente sempre desenvolve mais o intelectual do que o moral. Porque se nós estamos nessa fase da Terra, muitas vezes é porque nós já desenvolvemos intelectualmente, somos já pessoas bem desenvolvidas, não estamos naquela fase de pessoas totalmente rudimentar, né? Nós já temos ciência de muita coisa, já temos habilidades, né? Hoje nós já lidamos com computador, com celulares, com uma série de coisas tecnológicas com extrema facilidade. Uns com mais, outros com menos, né? Mas já conseguimos desenvolver. Então, intelectualmente, a gente evoluiu. Agora, e moralmente? Como nós estamos? A parte moral é muito importante. E a gente tem, às vezes, visto muitas pessoas que não têm estudo, não têm uma leitura muito eficiente, às vezes mal sabe ler, mal sabe escrever, mas são pessoas extremamente boas, caridosas, cheias de amor, ajuda todo mundo que está à volta delas. Então isso mostra a evolução moral. E muitas vezes a gente tem
já uma evolução intelectual e não tem essa evolução moral dessas pessoas. Por que será? Por que a gente é tão resistente? Por que a gente não cede um pouco, procura seguir mais os ensinamentos de Jesus? Na questão 781, Kardec pergunta: tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Será que a gente tem esse poder de paralisar a marcha do progresso? A resposta dos espíritos: não, mas tem às vezes o de embaraçá-la. Então nós não vamos interromper a marcha do progresso. É impossível, porque é uma lei natural. O progresso vai existir. Agora, a gente pode embaraçar. Como embaraçar? Agindo de forma errada com as pessoas que estão à nossa volta, dificultando o conhecimento delas, travando muitas vezes a evolução daquelas pessoas. Quantas vezes uma pessoa quer, às vezes, realizar atividades em bem da comunidade e os pais não deixam? Não, você não vai fazer isso não. Para quê? Não, seu negócio é aqui dentro de casa. Fica aqui, vai ficar quieto aqui. Acho que muita gente já viu isso acontecer. Ao invés de incentivar, de participar, acompanhar, para mostrar como fazer, educar para fazer, né? Já ir educando, não, fazem um bloqueio. Então isso é o que está fazendo? Está embaraçando. Toda vez que um prefeito, um governador, um presidente, ou os assessores deles, né, dos prefeitos, dos governadores, do presidente, deixam de fazer as obras que o povo precisa, deixam de trabalhar em prol do povo e buscam a autopromoção, buscam o enriquecimento pessoal, estão embaraçando o progresso. São formas de embaraçar o progresso. E toda vez que a gente dificulta a vida de um que está à nossa volta, nós estamos embaraçando o progresso. Então nós não podemos embaraçar o progresso de ninguém. Nós temos que ajudar. Nós temos que ser uma alavanca e não pisar sobre aquilo e deixar as coisas ficar num patamar que não vai auxiliar ninguém. Nós temos que estar sempre buscando, incentivando o crescimento, tanto moral quanto material das pessoas. Porque a pessoa, quando ela consegue realizar um trabalho adequado, ela se sente mais feliz, se sente mais realizada. Se você trava isto, você está dificultando a vida. Então, muitas vezes, somos responsáveis por equipes e empresas, né? E dificultamos a vida das pessoas que estão subordinadas, colocando em serviços inadequados, né? Abaixo da capacidade daquela pessoa. E, às vezes, a pessoa poderia desenvolver muito mais e a gente fica bloqueando essas pessoas. Então, é importante que a gente saiba distinguir as coisas e promover a melhoria de todo o ambiente. Na questão A dessa mesma pergunta 781, Kardec pergunta: que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde? Pobres seres, que Deus castigará, serão levados de roldão pela torrente que procuram deter. Então aqui ficou claro que a gente não tem como deter, né,
a gente vai dificultar, mas não tem como deter. E vamos sofrer as consequências daquilo que a gente fizer para tentar deter essa evolução. Nós somos responsáveis direto, né, por tudo aquilo que a gente faz. Então, se a gente dificulta a vida de uma pessoa, nós vamos sofrer as consequências disto. É questão de tempo, né, de uma encarnação ou duas à frente, vai depender muito de cada um de nós, de como nós vamos evoluir. No livro de Miramês, da Filosofia Espírita, sobre essa questão, ele traz aqui: o progresso é o caminho para o reino de Deus, e as criaturas da terra, suas filhas, são um dos pequenos rebanhos, mas mesmo pequeno, não fica esquecido do Pai. Então, todos nós somos do rebanho de Deus, somos do rebanho de Cristo, né? E nós não somos esquecidos por Ele, nunca. Nós vamos ficar mais atrasados se nós formos mais teimosos, se nós não nos esforçarmos para crescer, para desenvolver, para aprimorar. Aí nós vamos ficar para trás. Mas se nós procurarmos caminhar junto com Jesus, nós vamos ser felizes em nossa caminhada. Os homens não podem paralisar o progresso. Isso é conversa dos homens esmorecidos, dos cegos e surdos, que ainda não têm olhos para ver, nem ouvidos para ouvir a verdade, para crer nas promessas do Senhor, que ama intensamente seus filhos. Então, se Deus nos ama intensamente, Ele nos deu a chance de evoluir. Não tem como nós ficarmos parados. O progresso é de natureza divina, mas que age em todas as condições humanas. Estamos em transição de valores e sempre vence o bem, para que o amor fique mais visível e mais dono de nossos corações. Então, Miramês é muito seguro naquilo que ele diz e nos mostra o caminho com muita clareza, né? De como nós temos que agir. Nós temos que buscar o amor, a compreensão. A gente tem que buscar servir ao próximo. A caridade é mostra, pois, de que o progresso moral está avançando para abraçar o progresso científico, que o intelecto batizou como filho. Essas tragédias que acontecem, né, mostra que tem muitas pessoas caridosas. O socorro que é dado às famílias, né, nas tragédias, e mesmo fora das tragédias, né, as famílias, quantas famílias, né, vivem de ajuda aqui da fraternidade, dos vicentinos, de outras fraternidades, outras igrejas, né? São muitas pessoas que precisam dessa ajuda porque têm dificuldades na vida. Tem muita gente que fala: são preguiçosos, não querem trabalhar, não querem fazer as coisas para melhorar. Ficam eternamente na dependência de doações. Tudo bem, isso acontece sim, tem pessoas assim. Mas se deixarmos que elas passem dificuldades, muitas vezes as pessoas inocentes que estão na companhia delas é que vão sofrer mais. E aí não vão ter oportunidade de desenvolver. Então, muitas vezes você socorre pais preguiçosos, mas em benefício dos filhos deles, que um dia serão alguma coisa. E se você trata bem e busca
para que essas pessoas acompanhem algumas coisas, para que elas possam ter um pouco de conhecimento, essas crianças vão aprendendo e não vão seguir os caminhos que os pais estão seguindo. Então, é importante que saibamos que tudo que a gente faz, toda caridade que a gente faz, a gente está enriquecendo a nós mesmos, porque esses benefícios vão transformando aquelas pessoas, transformando aquelas famílias. E muitas vezes, aqueles que ficaram, às vezes, anos e anos acomodados ali, com um pouco de amor, de compreensão, eles vão mudando, vão se transformando e muitas vezes saem da dependência. E é esse o objetivo que a gente precisa ter. Miramês traz mais uma parte aqui. Mais tarde poderemos notar pela própria ciência que matéria e espírito se confundem e têm os mesmos ideais, porque o pai de um também é de outro. Paralisar nunca o avanço das coisas, por ser o progresso lei de Deus em todos os aspectos. Então, Deus dá a oportunidade que a gente tenha a parte material e espiritual evoluindo sempre. Nós temos que caminhar sempre para o bem. E à medida que a gente vai desenvolvendo intelectualmente, a gente vai tendo mais ciência da parte moral. A gente vai tendo mais conhecimento do que a gente precisa realizar moralmente. Então, se a gente não realiza, o sofrimento vem. As dificuldades surgem, porque é Deus impulsionando a gente. Nosso tempo está esgotando, nós chegamos aqui, ainda tem uma questão aqui que eu gostaria de ler, que é a questão 783 do Livro dos Espíritos. Segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? A resposta do Espírito: ao progresso regular e lento, que resulta na força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita, de tempos em tempos, a um abalo físico ou moral que o transforma. Então, a gente vê que o progresso moral, quando ele fica em marcha lenta, né? Ele é impulsionado. São essas revoluções que existem na Terra, né? Os vulcões, os furacões, os maremotos, tudo isso vem para impulsionar as pessoas, para levar as pessoas ao aperfeiçoamento moral. O homem não pode ficar constantemente na ignorância. Ele tem que evoluir, ele tem que evoluir moral e intelectualmente. São coisas inerentes à existência do homem. Como veio naquela questão 450 do Livro dos Espíritos, né? Nós fomos átomos e já chegamos até aqui. E nós temos uma caminhada muito extensa para chegarmos a ser arcanjos. E nós vamos chegar lá, mas o tempo é nós que vamos determinar. Nós que vamos determinar esse tempo, se nós vamos ser mais rápido ou mais lento. Deus nos colocou as coisas de forma bem clara. Todos nós vamos evoluir e vamos chegar. O tempo e como nós vamos fazer essa caminhada depende de cada um de nós. Gente, alguém quer fazer algum questionamento? Nós estamos já no finalzinho.
Então, vamos agradecer a todos, né, a atenção que vocês dispensaram para a gente. Espero que tenham aproveitado um pouco daquilo que eu trouxe. O assunto é muito extenso, tem muita coisa. Aqueles que quiserem aumentar o conhecimento, isso vai da questão 776 a 800 do Livro dos Espíritos. E tem os livros do Miramês, né, que ajudam muito no entendimento dessas questões. Então, aqueles que puderem comprar ou acessar pela internet, né, os livros de filosofia espírita, pode acessar sobre cada questão, né, pela internet, que ajuda muito. Ele traz as coisas, ele dá uma clareada, né, para a gente, trazendo para a nossa vida, para o nosso cotidiano, os estudos. Então é muito importante, é muito útil fazer esses estudos do Livro dos Espíritos, acompanhado pelo livro Filosofia Espírita. Então eu espero que vocês possam aproveitar, que vai clarear muita coisa. Agradeço a atenção de todos vocês, que todos possam ter um bom final de noite. Vou passar a palavra para o nosso irmão Antônio, fazer o encerramento para nós. Muito obrigado, Edmar. Agradecido, Edmar, né, pelo estudo. E vocês viram, né, pessoal, não tem saída. É só progredir, progredir, progredir. Esse é o nosso caminho, né? O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância. Por quê? Porque nós temos que atingir aquilo que Deus escreveu para nós. Evoluir, progredir, para atingirmos a perfeição. É isso que Ele escreveu para nós. É por isso que tem a lei do progresso. Como o Edmar falou, muitas das vezes nós somos teimosos, né? Queremos ainda continuar naquela situação, né? Mantendo aquilo, mesmo sofrendo. Mas não adianta. Uma hora nós vamos dar um passo a mais. Às vezes nós vamos assim, ó, para chegar lá. O outro já vai assim, mais reto. É opção, né? É o livre-arbítrio. Mas o importante é que nós vamos chegar lá, né? Porque essa lei é para isso, é a lei de progresso e é para cada um de nós, para cada um dos seus filhos. Esse Deus de amor e de bondade, né? Que cuida de cada um de nós. E nós vamos então, né, fazer o nosso encerramento. Quem for ficar para o passe, pode fazer a fila ali à direita, né, ficar em silêncio, que serão atendidos, tá bom? Eu vou aproveitar então um pouquinho mais, meu amigo Edmar, para fazer a prece final por nós. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, buscar estar em sintonia, pedir que nos fortaleça a cada dia em nossa caminhada, que nós possamos praticar o amor e a caridade e não deixar que as coisas do mundo tome conta de nós, que a gente não se apegue às coisas materiais e busque sempre o amor e a caridade como meta de cada dia. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça em nossa caminhada e que possamos estar sempre nos aproximando cada vez mais dele. Que tenhamos uma noite de paz e harmonia. Que Deus nos abençoe e nos proteja a cada dia. Seja conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja.